E após o presidente Jair Bolsonaro dizer que tinha o direito de questionar a segurança eleitoral, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, falou sobre o tema. Durante o primeiro encontro do ciclo de estudos Mulheres e Políticas em Pernambuco, nesta sexta-feira, o magistrado disse que acatar o resultado das eleições é algo inegociável. O Brasil tem eleições limpas, seguras e auditáveis. Eleições limpas, seguras e auditáveis. O acatamento do resultado do exercício da soberania popular é expressão inegociável da democracia pelo respeito ao sufrágio universal e ao voto secreto. Ele também comentou a aprovação do novo Código Eleitoral e se mostrou inquieto com a proposta. Nos termos das regras do jogo, que já estão fixadas pela Constituição, pelo Congresso Nacional e pelas resoluções de até março deste ano, não há inovação legislativa a ser feita. O regulamento do campeonato está posto. A Constituição estabeleceu o princípio da anualidade. O Congresso deliberou o que devia e deliberou o que não deliberou, ao deliberar que não deliberaria sobre determinadas matérias. Fachin enviou um ofício ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, demonstrando preocupação sobre a proposta do novo Código Eleitoral que estabelece que as mudanças sejam aplicadas na data de publicação. O magistrado pediu que, caso aprovado, o projeto só entre em vigor a partir de 2023 para supostamente preservar a integridade do processo eleitoral desse ano. O ministro diz ainda que a nova legislação esvazia a justiça eleitoral e traz algumas inovações que impõem a criação de novos instrumentos digitais. A proposta já foi aprovada na Câmara dos Deputados e tramitará no Senado agora. Roberto Mota, abra esse giro com você, Mota. Em 2 minutos, o que nos diz dessas falas do presidente do TSE, ministro Fachin? Acatar o resultado das eleições é algo inegociável. Bom, inegociáveis são os direitos fundamentais. Inegociável é a liberdade. Inegociável é o cumprimento da Constituição, ou deveria ser. O novo Código Eleitoral é um projeto de lei complementar que junta, consolida no único texto, legislação eleitoral e resoluções do TSE. São 898 artigos. Eu ressalto alguns aqui importantes. Um deles que estava em discussão, eu não sei como é que está agora no texto do Senado, é o que exigia quarentena de 4 anos para algumas categorias, como juízes, policiais, militares. Então, antes de disputar as eleições, eles teriam que se desligar 4 anos antes. Outro trecho muito importante do novo Código Eleitoral, e ruim, na minha opinião, é o que trata da divulgação ou compartilhamento de fake news com o objetivo de afetar as eleições. O projeto que foi aprovado na Câmara prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão nesses casos. E a pena pode ser acrescida de metade a 2/3 se a conduta é praticada com o objetivo de atingir a integridade dos processos de votação, apuração e totalização de votos. Veja que perigo. Agora, o texto também tem um ponto muito interessante que eu considero positivo. É um trecho que permite ao Congresso Nacional cassar resoluções do TSE que o Congresso considere que exorbitam os limites e as atribuições previstas em lei. Foi justamente esse ponto que motivou a reclamação do ministro Fachin. Não é difícil entender por quê. 2 minutos, Fiuza. Olha, esses ministros, juízes, eles discursam todo dia. Eu nunca vi, acho que mudaram a finalidade. Mudou a finalidade, né? Não é mais juiz, ele é um palestrante. Todos eles se revezam, todo dia tem um discurso de ministros do Supremo. Que história é essa? Eles não têm mais nada para julgar, eles não têm mais decisão para tomar, aquelas pilhas de processo acabou. Eles estão fazendo o quê? Uma campanha eleitoral? O que é isso? Essa é uma fala inútil do ministro Fachin. Ele diz que as eleições são limpas. Como assim? Ele já está à frente do seu tempo, ele já está no futuro, ele sabe como foram as eleições.
Nenhuma eleição você pode garantir a sua lisura antes do processo. Nenhum sistema é perfeito, ele já sabe que não tem fraude. Então ele tem que responder por que apagaram os arquivos, os logs de 2018, quando o sistema que ele agora preside foi violado. Então, lisura, transparência não se garante no gogó. Esses ministros falam pelos cotovelos. Eu nunca vi juiz falar tanto assim em microfone e em palanque. Agora, ele precisa responder também por que ele criou uma comissão de transparência com prerrogativas de subsidiar o aprimoramento do processo eleitoral. Vieram técnicos gabaritados a serviço do Ministério da Defesa e ofereceram esses subsídios. E esse mesmo ministro, o Barroso, já foi esse, dizendo que não tinha nada a acatar, que não tinha nada a apreciar. Criou uma comissão de transparência para quê? Para garantir a opacidade, para inglês ver. Então, são essas respostas que ele deveria dar e, evidentemente, que a sociedade brasileira, a população, está atenta e não está tranquila com essa ação histriônica daqueles que deveriam ter a austeridade, a sobriedade na sua conduta. Você, Ana, 2 minutos. Ele diz aqui, né, que as regras já estão fixadas pela Constituição. E aí fica aqui a pergunta se a Constituição será respeitada, né? O artigo 37 da nossa Constituição, que pede que todo ato administrativo, isso inclui nossas eleições, ele esteja sob escrutínio público, né? Contagem pública de votos. E como vamos fazer isso dentro das nossas ultra urnas de primeira geração que só nós, Bangladesh e Butão usam, né? O ministro também diz que as eleições serão limpas, seguras e auditáveis. E aí não adianta, Vitor, a chata vai repetir a parte do relatório da Polícia Federal até o senhor ministro Fachin entender o que disse a Polícia Federal naquele relatório dentro do convite do próprio TSE para dar uma olhada no nosso sistema eleitoral, nas nossas urnas. Em 2016 ainda, né, senhor ministro Fachin, o senhor disse que as eleições serão limpas, seguras e auditáveis. Então vamos lá. De acordo com a Polícia Federal, em 2016, eles disseram no relatório enviado ao TSE que não é possível auditar de forma satisfatória. Vou repetir devagar, senhor Fachin. Não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Senhor ministro Fachin, não é possível auditar de forma satisfatória. Isso é um pedacinho do relatório da Polícia Federal a convite do TSE, que analisou aí as nossas urnas eletrônicas, tentando colocar aí até algumas recomendações, já que os senhores não respeitam esses técnicos super gabaritados das Forças Armadas, vocês vão respeitar, os senhores vão respeitar esse relatório da Polícia Federal e a nossa Constituição, que pede escrutínio público. Vamos continuar questionando, sim. É por isso que o presidente Bolsonaro fala tanto na palavra liberdade em todos os últimos discursos dele, porque sem liberdade de expressão, a gente não pode questionar esses projetos de tiranetes aí que não querem que a população questione, pergunte, debate, simplesmente calem a boca e aceitem, la garantia sou eu, né? E aceitem o que eles, lá em cima das suas torres de marfim, vomitam para o povo lá embaixo, e o povo que se vire com as verdades numa época, num período de pós-verdades que eles empurram para a sociedade dentro do Ministério da Verdade que eles institucionalizaram no Brasil e que hoje se chama STF. Eles decidem o que é fake news, eles decidem o que pode ser debatido, eles decidem o que pode ser questionado, eles decidem as respostas.
e parece que agora o ministro Fachin, como o Guilherme Fiuza muito bem disse, já decidiu que as eleições de outubro desse ano já foram limpas e seguras. Para fecharmos, 2 minutos também. Um presidente do Tribunal Superior Eleitoral enviar um ofício, que é um comunicado oficial ao presidente do Congresso Nacional, falando sobre uma votação num Congresso Nacional livre, soberano, seria a mesma coisa do senador Pacheco mandar um ofício ao presidente Fachin dizendo o seguinte: sabe, esse julgamento que vai acontecer aí na semana que vem, eu gostaria que a decisão fosse esta e esta. Então, já é uma anormalidade numa relação assim. O Congresso tem toda a competência para elaborar um código eleitoral e cobro direto do Congresso que elabore um código permanente. Viu o início desse debate, os deputados queriam a aplicação para daqui a 10 anos, para fazer um código livre das paixões iniciais a quem defendia 20 anos. Tipo assim, olha, daqui a 20 anos, os deputados e senadores que estarão votando agora não serão candidatos. Então, prevaleceria a racionalidade. Existe ali uma tentativa de aplicar parte do processo nesse ano? Sim, existe, mas não deve prevalecer. O código, ele tem sim problemas, não foi votado ainda, que serão ou devem ser corrigidos, mas se não corrigir é à vontade do Congresso. Os deputados e senadores são eleitos exatamente para isso. O Roberto falou de um ponto muito importante nesse código e que é sobre o Congresso tomar autonomia de legislação. O ministro Edson Fachin, presidente do TSE, é poderoso demais. O Tribunal Superior Eleitoral, ele programa, executa, fiscaliza e depois julga a eleição. Mas antes disso, legisla. Legisla. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e os TRS também, elaboram normas que têm valor legal, ou seja, leis. E eles dizem que fazem essas normas para preencher lacunas nas leis. Então, se é lacuna na lei, o Congresso pode ou não mudar, porque pela Constituição, quem legisla é o Congresso Nacional. Agora, sobre essa história aí de o resultado da eleição tem que ser obedecido, claro que sim, tem sim. Falar esse óbvio aí é induzir as pessoas a achar que alguém está reclamando porque não quer aceitar o resultado das eleições. Isso não existe. O que se discute é sobre a legalidade e a transparência das eleições.